Eu queria começar dizendo que eu sou totalmente solidária com a ministra, ao que ela passou quando era criança, e também com todas as crianças brasileiras que, infelizmente, são vítimas de abuso, e também parabenizá-la pela coragem de expor esse caso, porque isso certamente encoraja outras crianças. E, se eu não me engano, a partir do relato da senhora, a senhora contou que foi abusada dentro da igreja por um pastor e que, infelizmente, dentro de casa, também não conseguiu ter o acolhimento necessário, a orientação necessária, e só depois de adulta conseguiu falar desse caso. Você sabe que, se tivesse educação sexual nas escolas, essa realidade poderia ser diferente. Em janeiro desse ano, inclusive, teve um caso que ficou muito famoso a nível nacional, de uma menina que conseguiu, através da aula de educação sexual, descobrir que ela era vítima de abuso dentro da sua residência. E essa aula, aquela professora salvou mais uma criança. Por isso, me causou muito estranhamento que, quando a senhora disse que seria política do seu ministério, e não foi hoje, foi em outro momento, ensinar os meninos nas escolas a abrirem a porta do carro ou a entregar flor para as meninas como forma de combater o feminicídio no país. E essa, inclusive, foi a única, não digo nem política pública, mas iniciativa apresentada pela senhora. Não sei se a senhora sabe, já ouviu falar de um negócio chamado ciclo da violência. E um dos principais elementos que fazem as mulheres que são vítimas de violência doméstica se chocarem com a situação é porque aquele que era o príncipe encantado, aquele que abria a porta do carro, que lhe entregava flores, ele dava chocolate e lhe chamava de linda, de um dia para o outro se transforma num grande monstro. Então, eu tenho que dizer para a senhora que reforçar esses padrões de masculinidade e de cordialidade, de longe, não combatem a violência contra a mulher. Na verdade, eles reforçam, porque fazem com que os homens acreditem que eles não precisam respeitar as mulheres, basta lhe entregar flores, porque a mesma mão que entrega uma flor é a mão que enforca uma mulher, que a abusa e que a espanca. Eu gostaria que a senhora refletisse sobre isso e que utilizasse esse exemplo dessa menina no início do ano para, aí sim, defender educação sexual nas escolas. Com relação aos conselhos, na verdade, não me causa nenhum estranhamento que esse governo esteja agindo dessa forma, porque é um governo completamente avesso à democracia. E, na verdade, os conselhos significam o quê? Participação popular, transparência e aprofundamento do nosso modelo democrático brasileiro. Por isso, eu gostaria de reforçar a pergunta se, tudo bem, o governo pode ter a opinião que quiser, a senhora, o governo Jair Bolsonaro, todo mundo, mas tem que respeitar a política de Estado. E conselho é política de Estado. E também não pode ferir os tratados internacionais de direitos humanos. Por isso que nomear o senhor João Freitas como presidente da Comissão da Anistia é um crime contra a humanidade. É reforçar aquilo que aconteceu com milhares de mulheres brasileiras, que inclusive tiveram ratos enfiados nas suas vaginas como método de tortura nesses anos que o governo quer celebrar e que a senhora quer colocar como presidente da Anistia. E, por último, gostaria também de repudiar o fato de que nem a senhora, nem o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciaram com uma palavra a respeito dos 80 tiros que retiraram a vida de mais um trabalhador na cidade do Rio de Janeiro. Um tiro provindo do Exército, e nem a senhora, nem o presidente Jair Bolsonaro tiveram a dignidade de respeitar os direitos humanos e se solidarizar com aquela família.